Bom dia, irmãos. A graça e paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém. Existe uma peculiaridade aqui na igreja. Os irmãos moram perto e têm o privilégio, de chegar na hora de começar os trabalhos. O que não acontece, por exemplo, na igreja sede, e tem irmãos que moram em Vitória, tem irmão que mora até na Serra, mas frequenta a igreja sede. Então esses irmãos às vezes chegam mais cedo, porque não sabem do trânsito. Eu estou fazendo essa leitura. Eles saem mais cedo de casa e chegam mais cedo também na igreja. Não é um bairro que nós chamamos de bairro dormitório, É o bairro que a pessoa mora, E esse bairro não tem indústria, não tem comércio, então tudo isso facilita o movimento realmente nas ruas, é menor. Então quem mora realmente numa distância considerável tem que chegar mais cedo. E nós chegamos na igreja, tinha 3 pessoas. Até o nosso irmão superintendente falou, os irmãos estão com medo do frio hoje, mas aí está, os irmãos chegaram com a graça de Deus, e com a graça de Deus nós vamos prosseguir o nosso estudo. O nosso estudo que tem como tema... Qual é o tema de hoje, irmãos? O Deus que transforma o vale de morte em cenário de ressurreição. Esse é o tema geral da série de mensagens que nós nos predispomos, que Deus colocou no nosso coração para pregarmos para a igreja. E o tema do estudo de hoje qual é? O vale. Isso, muito bem. Então nós vamos ler o texto de Ezequiel 37, 7 a 14, que será baseado no nosso estudo bíblico de hoje de manhã. Ezequiel 37, 7 a 14. Vamos ver com a participação da igreja. Eu leio os versículos, os irmãos lerão outros versículos, assim sucessivamente, até o versículo 14. Podemos começar? Todos acharam? Versículo 11, não, versículo 7. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntaram cada osso ao seu osso. Diz que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé, um exército sobre um homem numeroso. Então me disse o Filho do Homem: esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir vossa sepultura, e vos der sair dela o povo meu. Porém vós, meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Mesmo assentados, os irmãos que vêm para nossa fronte, vamos orar. Ó Deus, neste momento em que abrimos a Tua Palavra e acabamos de ler, Senhor, queremos Te pedir a Tua bênção e a Tua direção, para que as palavras que serão ditas aqui nesta hora
não sejam palavras de homens, aquela palavra que tu colocasse no nosso coração e na nossa vida para a tua igreja aqui presente. Abençoe, ó Pai amado, para que essa palavra encontre guarida em cada coração, para crescimento espiritual de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Já passou. Você. Bom, eu confundi porque aqui também eu estou com aquele slide aqui aberto aqui. Contexto exílio. Nós estamos falando sobre o livro de Ezequiel, o Vale dos Ossos Secos, e nós temos que colocar no contexto em que aconteceu essa narrativa. Oi. Está funcionando? Oi, tá bom. O exílio babilônico, meus irmãos, com quantos cativeiros o povo de Israel esteve? Alguém sabe? Quantos cativeiros o povo de Israel esteve? Diga assim, 4. 4, né? 4. Fala 4. Pode falar 4. Acertaram, parabéns. O exílio babilônico ele vai ocorrer em 586 antes de Cristo. Aconteceu a intervenção do rei Nabucodonosor II, que acabou invadindo realmente Jerusalém, que acabou o templo de Salomão sendo incendiado, derrubadas as muralhas, e esse templo só foi construído, o segundo templo só foi construído depois, né? Milhares de judeus foram levados cativos para a Babilônia, e o resultado, o povo perdeu a terra, o povo perdeu a sua liberdade, o povo se afastou, perdeu a sua esperança. Uma pergunta: por que veio o cativeiro? Nós estamos, meus irmãos, na escola dominical, nós temos que dialogar. Se tiver alguma dúvida, o irmão levanta o braço, pode falar, que a gente para de falar para ouvir o irmão, pode participar à vontade. Por que veio o cativeiro? Por conta do pecado? Por causa do pecado, principalmente. A causas espirituais, desobediência, o que mais? Aí o povo havia se afastado de Deus, a idolatria, a injustiça social, a corrupção, a quebra de aliança com Deus, tudo isso resume, os irmãos falaram, pecado. Idolatria, injustiça social, corrupção moral, quebra de aliança com Deus. E qual a lição que nós temos aqui? O pecado sempre produz afastamento do Senhor. Aliás, podemos dizer assim, o pecado faz separação entre o homem e Deus, porque o pecado, ele é abominável por Deus. E o que é pecado, meus irmãos? O que é pecado? Tudo que não agrada ao Senhor. O que é pecado? É um ato de desobediência. Na verdade, pecado é tudo aquilo que não condiz com a santidade de Deus. E o povo estava realmente nessa crise aí, ó. O pecado sempre afasta o homem de Deus, nessa crise moral e espiritual. A dor do exílio. Imagine, meus irmãos, a dor do exílio. Uma crise nacional e espiritual. Traz essas consequências que nós temos aqui. Os judeus estavam longe da pátria, longe do templo. Por que os seus irmãos acham que nós colocamos aqui longe do templo? Longe da pátria. Imagine vocês, assim dizem as pessoas. Eu nunca viajei para o exterior, para outros países, tá? Mas, a não ser que na América do Sul, nos países, mas quando a pessoa perde a língua, né?
E a minha filha chegou agora ela teve na Coreia do Sul, teve lá no Japão. Quando a pessoa perde a sua identidade, perde a sua língua, que entra no lugar e as pessoas estão falando, não sabe o que a pessoa está falando, dá uma bugada na cabeça da gente, né? Então, olha, longe da pátria. Por que longe do templo? Por que isso foi danoso? A distância que estavam também do templo. Por quê? Qual a importância do templo na vida desse povo? Alguém se habilita? Qual a importância do templo nesse contexto aqui? Lugar onde eles achavam que Deus habitava, deve estar em adoração. O templo era o símbolo da presença de Deus, onde eles se congregavam, onde eles se reuniam, onde eles compartilhavam. Era um lugar, não um lugar de encontro social, mas um encontro com Deus no templo, onde estava ali a Arca da Aliança. Sem rei, sem um mentor para orientar a vida do povo, sem perspectivas. Parecia que as promessas de Deus haviam fracassado. O grito de um povo sem esperança, Ezequiel 37:11. Alguém pode ler para nós? Já lemos uma vez, né? Mas vamos ler de novo, só o 11 agora, 37:11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Esses dizem, os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Meus irmãos, o homem pode perder tudo que ele tem. Pode perder até a sua família. Pode perder o emprego. Mas não pode perder a esperança em Deus. Porque quando a esperança morre, a esperança em Deus morre, o homem está completamente acabado. A nossa esperança está em Deus. Quando o homem perde essa confiança no Senhor, aí realmente acabou tudo. Mas enquanto houver fôlego de vida e tiver esperança, e até um filósofo muito conhecido, um filósofo brasileiro, Mário Cortella, ele fala: pode me roubar tudo, mas não vão roubar a minha esperança. Porque a esperança, ele fala até um negócio interessante, esse filósofo. Ele acredita na esperança, ele inventou um verbo chamado verbo esperançar. Tem esperança sem trabalho, sem alguma coisa por fazer, para aquilo acontecer, não é esperança, é espera. Nós não temos que ter esperança apenas, cruzar os braços e ficar esperando as coisas acontecerem. Isso é espera. Esperança é quando nós estamos confiados nas promessas de Deus, mas por outro lado fazemos alguma coisa para que aquilo possa acontecer, através da nossa consagração, do nosso trabalho, do nosso mover. Isso é interessante. E o sentimento nacional era esse aí, ó: desânimo, derrota, desespero, falta de esperança. Faltou a esperança, está derrotado completamente. E o que ele viu? A visão do vale. O que Ezequiel viu? Um vale de ossos secos. O vale de ossos secos. Ossos muito numerosos, ossos sequíssimos, um vale de ossos secos. Eu projetei até no sermão do domingo passado um vale com ossos secos, que mostra realmente a situação, representava a situação do povo de Israel. Ossos numerosos e olhos sequíssimos. O que representavam esses ossos? O que representavam, meus irmãos, esses ossos? Pode falar, está escrito lá, pode falar. Os ossos representavam o quê?
morto e incapaz de salvar-se. Isso quer dizer que não só Israel, mas qualquer pessoa. A salvação é pela graça do Senhor Jesus Cristo, não pelas obras. Mas Israel estava no exílio, dominado. Israel estava no exílio, sobre o jugo, sobre a autoridade realmente, das autoridades da Babilônia. Estava espiritualmente morto, é incapaz de salvar-se por si próprio. O que significa o Vale dos Ossos Secos? No final eu tenho um videozinho, vou pedir a Adriele para preparar esse videozinho para ele passar no final. No final, tá? Quando eu terminar. Só que eu mesmo tinha esquecido desse vídeo. Lá. O que significa o Vale dos Ossos? O que significam os ossos secos? Significa o quê? A condição do homem sem Deus. Você conhece alguém que não tem Deus? Você conhece alguém que está longe de Deus e não quer ouvir falar de Deus? Conhece alguém que ojeriza a palavra de Deus, que tem uma certa rejeição à palavra de Deus? Essa pessoa realmente é a condição do homem sem Deus, significa esse homem. Lá no nosso prédio, na entrada do hall do nosso prédio, ao lado do elevador, tem uma mesa de vidro muito bonita, e o síndico colocou lá uma Bíblia. O síndico tem uma familiaridade com a Bíblia, então colocou a Bíblia ali. E eu sempre, quando eu apertava o botão do elevador, eu abria no Salmo 115. Depois o irmão viu aquele dia do Salmo 115. Eu pegava a Bíblia, abria no Salmo 115, a pessoa ia olhar, depois esperava o elevador, olhar e ler o Salmo 115. Depois você olha, agora não. Já olha, alguém está olhando, com curiosidade. Aí, meus irmãos, ele teve que tirar de lá a Bíblia. Porque tinha um muçulmano lá que queria botar o Corão também. Aí o outro lá que era espírita queria botar o livro segundo Allan Kardec, o Evangelho segundo Allan Kardec. Mas não vai caber aqui, tem que tirar. Acabou tirando então a Bíblia de lá. A condição do homem sem Deus. Os ossos secos representam separação de Deus, ausência de vida espiritual, incapacidade de restaurar-se, falta de esperança. Quem pode ler Efésios 2:1? Quem pode nos ajudar? Lê bem alto para sair aquele microfone. Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Então a nossa vida, a nossa esperança não está concentrada no homem, não está concentrada nas obras, mas está concentrada nele, em Deus. E nele nós temos vida e vida em abundância. Está em Jesus, que nele nós temos vida e vida em abundância. Uma coisa interessante, meus irmãos, nós vemos é essa: Deus conhece nossa verdadeira condição. Deus conhece a nossa verdadeira condição. Antes da cura, antes de curar, Deus revela o problema. Deus levou Ezequiel ao vale para mostrar. Deus podia só falar que havia um vale de ossos secos. Vocês acham que Ezequiel acreditaria? O que vocês acham? Somente se Deus falasse assim: olha, Ezequiel tem um vale de ossos secos. Vocês acham que Ezequiel acreditaria? Sim ou não? Não teria alcançado o mistério da revelação. Eu acho que ele acreditaria. Ele era um profeta e Deus falando, ele acreditaria. Mas uma coisa é você ouvir falar e outra coisa é você ver e sentir e estar próximo.
Então Deus levou Ezequiel ao vale para mostrar a profundidade da morte espiritual, a incapacidade humana. O homem tem limitações, e aquele vale de ossos secos eram corpos que haviam se decomposto, estavam ali apenas os ossos. A necessidade da intervenção divina e dizer que ninguém ressuscita a si mesmo, só pelo poder de Deus. O poder da palavra. Ezequiel 37:7. Quem pode ler? Então profetizei segundo me foi ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Imagina então, meus irmãos, aquele vale de ossos secos. Imagina agora, põe na sua mente. Imagina, na sua tela mental, aquele vale de ossos secos, aquele vale enorme. Ele não conseguia, a sua vista não conseguia avistar até o final, só ossos secos. E houve um ruído, e esses ossos começaram a se juntar. Bate aqui. Uma tíbia, um perônio. Que mais são os ossos do corpo aí? A costela, a clavícula, omoplata, os ossos batendo. Como vocês acham que ele reagiu? Bom, vamos conversar. Como vocês acham que Ezequiel reagiu quando viu aqueles ossos? Aquele barulho batendo um osso no outro. Aqueles barulhos e formando um corpo. Como é que vocês acham que Ezequiel reagiu? Você tem ideia? Alguém quer falar? Fala. Ele correu. Ficou assustado e regalou os olhos. O outro falou que ele correu. Eu acho, ele ficou assustado e regalou os olhos. Não, é para assustar. Acho que ele Nós estamos no vale de ossos secos. Acho que ele ficou assustado e admirado ao mesmo tempo. Ele ficou assustado e Admirado. admirado. Imagina ele dentro lá no vale de ossos secos, vai ser só isso aqui mesmo. É que ele já tem imaginado. Mas só para ver esse vale de ossos secos aqui. Mas de repente aqueles ossos começam a se juntar. E simultaneamente formando um corpo. Cada um procura sair voando e cola aqui, outro voando, cola para lá, outro pra lá. Ele ia ter ficado de boca aberta, arregalou os olhos. O que está acontecendo? Aqueles ossos e aqueles corpos se formando, e cada osso formando uma caveira. De repente ele olha, já não tem mais vale de ossos secos e misturados. Os olhos dele vê o quê? Aqueles corpos, aquelas cadeiras ali. Quando Deus fala, os ossos se movem. O impossível começa a acontecer. Quando Deus fala, o impossível acontece. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. Quando Deus disse quando Jesus falou para o mar se aquietar, o mar não temou, não, obedeceu a voz de Jesus, o mar se aquietou. E a restauração tem início, meus irmãos. O avivamento da nossa vida espiritual começa pela palavra. É a palavra de Deus no nosso coração que transforma o nosso ser e que muda a nossa forma de pensar e de agir. E ali então, o que acontece? Era uma forma sem vida. Ezequiel 37:8. Quem vai ler? Quem vai nos ajudar? Aí lembra também lá em Gênesis, esse ato, lembra também em Gênesis 2, né? Quando fala assim, então formou o Senhor Deus do homem do pó da terra, e ele voz. as narinas do fôlego de vida. O homem passou a ser uma alma vivente. A voz, isso realmente, a voz de Deus. A voz de Deus tem poder. É por isso que o maligno não aguenta a voz de Deus. Quando você fala em Jezabel endemoniado, você fala a voz de Deus, ele se agita todo. Por quê? É a voz, a palavra de Deus tem poder, porque Deus criou o mundo. Quando Deus mandou o mar se abriu. Moisés mandou, mas foi Deus que abriu. É a palavra de Deus que
que conduz, que faz, que realiza. Vamos lá, eu pode ler 37:8. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Os ossos acabaram de se unir. Vamos imaginar aqui na nossa mente, nossa tela mental. O vale de ossos secos, os ossos se juntam, formam lá os esqueletos, depois aparecem os tendões. Todo mundo sabe o que é tendão no corpo, né? Essa parte nervosa, ligando um osso ao outro, senão o osso não aguenta, o osso tem que estar segurado nos tendões. Pois a carne cobriu, a carne. Então, o que era o vale de ossos secos se tornou, então, num vale de pessoas vivas, não é isso? Vivas? Não, ainda não estava viva, ainda não havia, mas não havia vida ainda. Olha lá, ó. Mas ainda não havia vida. Qual é a lição que nós temos aqui, meus irmãos? Religiosidade sem o Espírito não produz verdadeira transformação. Não adianta nada ser religioso, andar com o crucifixo no peito, que eu não sou contra isso, não sou contra quem faz isso. Frequentar a igreja, estar presente nos cultos, não adianta participar, até ter cargo na igreja, pode ser até pastor da igreja. Sem religiosidade, sem o Espírito, não produz transformação. É necessário que haja o agir do Espírito naquela pessoa. É necessário que haja a ação do Espírito naquela pessoa, para que haja mudança, para que haja nova vida. Nós temos agora o versículo. Temos agora 9. Não passou lá, peraí. O sopro do Espírito, Ezequiel 9:10. Aí vamos pegar os dois versículos. Quem pode ler? Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, no exército sobremodo numeroso. Aqui está, meus irmãos, digamos assim, o ponto central para o entendimento de Ezequiel 37. É o momento em que aqueles corpos estavam ali inertes, aqueles corpos estavam sem vida, que não adiantava nada. Na prática, tanto faz o esqueleto como os ossos soltos, ou o esqueleto, não adiantava os tendões, não adiantava a pele, a carne, se não tivesse o sopro do Espírito. E a palavra hebraica é ruach. O irmão sério aí que conhece hebraico. Ruach significa, a palavra ruach significa vento, sopro. O Espírito, quando o Espírito veio, o que aconteceu? Quando o Espírito atuou, o que aconteceu, meus irmãos? Houve vida. Houve vida. Glória a Deus por isso. Quando o Espírito intervém, a vida. E esse é o momento mais extraordinário que eu calculo, ainda imaginando como Ezequiel agiu. Ele deve ter olhado, imaginado, há momentos atrás era um vale de ossos secos, vale de ossos e secos ainda, que demonstra que era uma coisa antiga, velha. Mas agora já houve vida, agora já houve restauração. Agora não era mais um vale de ossos secos, era o quê? Um grande exército, está escrito lá, um grande exército, lá na última linha. Agora vamos ver
a esperança da restauração. Aqui nós podemos ver que Deus não abandonou o seu povo. Lembra lá atrás quando lemos que o povo tinha pecado? A idolatria, lembra lá atrás que nós lemos? O motivo do cativeiro foi a permissão de Deus, porque o povo havia pecado. Alguém falou aí, pecado é aquilo que não se conforma com a santidade de Deus. O que acontece? Mesmo assim, Deus não abandonou o seu povo. Irmãos, nós somos pecadores, mas Deus não nos abandona, porque Ele nos ama, e Ele quer o nosso bem, Ele quer que nós vivamos com Ele uma vida abundante. Deus não abandonou o seu povo. O exílio não era o fim. Deus prometeu restaurar Israel. Deus prometeu levar o povo de volta para a sua terra, para Jerusalém, renovar a sua aliança. O julgamento tinha um propósito restaurador. O julgamento de Deus com essa permissão era renovar a sua aliança. Era um projeto restaurador. Vamos aqui, aplicação para hoje. Ainda existe ossos secos, meus irmãos? Hã? Sim. Como assim? Existem ossos secos? Muitas pessoas vivem religiosamente ativas. Leva a sério a religião. São dedicados à religião. São dedicados ao trabalho religioso. Todavia, espiritualmente, como é que estão as suas obras? Mortas. E quem é que pode dar vida? Quem é o único que pode dar vida transformando vale de ossos secos em um exército? Quem é que pode fazer isso? Somente Jesus Cristo é capaz de fazer isso na vida de uma pessoa. Dar vida aos mortos espirituais. Restaurar a esperança, que nós falamos agora atrás. E transformar também os corações das pessoas. Vamos ver aqui na frente. Aplicação. É diferente o Deus daquela época para o Deus de hoje? Mudou o Deus? Mudou o Deus? Não. Ele é o mesmo. Jesus falou isso, né? Eu sou mesmo ontem e será eternamente. O mesmo Deus continua agindo. Onde há morte, Deus produz vida. Onde há desespero, Deus produz o quê? Esperança. Pode falar, está escrito lá. Pode falar, soltar a voz e falar. É melhor para gravar. Onde há pecado, Deus oferece perdão. Deus é amoroso. Ele não leva em consideração os tempos de ignorância, mas convida a todos para o arrependimento. Onde há ruínas, Deus realiza a restauração. O Deus do vale dos ossos secos continua ainda hoje ressuscitando vidas. Glória a Deus por isso, porque o nosso Deus não tem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ezequiel 37:14. Quem pode ler? Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Glória a Deus, a promessa. Porém em vós o meu espírito, e vivereis. A condição do homem sem Deus é uma condição de morte espiritual. O homem sem Deus, conhece alguém sem Deus? Conheço vários. É a condição que? De morte espiritual. O Senhor continua dizendo, continua transformando ossos secos em um povo vivo para a sua glória, para a sua honra e para o seu louvor.
Somente Deus pode transformar morte em vida. Só Deus. A medicina, por mais que adiante, ainda não conseguiu fazer ressuscitar quem está morto. Somente Deus pode transformar a morte em vida. Mas, meus irmãos, uma pergunta: por que os ossos secaram? Ezequiel 37, 11. Por que os ossos secaram? Nós estamos tendo que lembrar que nós estamos falando simbolicamente aqui do povo de Israel cativo na Babilônia, no cativeiro da Babilônia, e os ossos secaram. Ezequiel 37, 11. Quem vai ler? Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que disse: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Os ossos representavam uma morte espiritual. Lá em Apocalipse, diz Apocalipse capítulo 21, vai dizer que na segunda morte, e a primeira morte tem a morte física, e a segunda morte é a morte espiritual. Os ossos secos representam uma morte espiritual progressiva, causada por quê? Juízo de Deus sobre o pecado. Pode falar, irmãos. Juízo de Deus sobre o pecado, porque Deus não aceita pecado. Ele ama o pecador. Ele ama todos os pecadores. O pior pecador desse mundo, Deus ama, mas Ele não tolera o pecado. A destruição de Jerusalém, os ossos secaram, representam uma morte espiritual progressiva causada por juízo de Deus sobre o pecado, a destruição de Jerusalém, a perda da esperança, que aí perdeu tudo. Quando perde a esperança, cessa o afastamento da presença vivificadora de Deus nas nossas vidas. Juízo de Deus sobre o pecado. Qual era a raiz da tragédia do povo de Israel? Qual era a raiz? Qual foi o que aconteceu com o povo de Israel? Que se afastou de Deus? Rebeldia, injustiça social e desobediência à aliança. A raiz da tragédia de Deus foi isso aí: idolatria, rebeldia, injustiça social e desobediência à aliança. E aí então vem essa consequência. O exílio babilônico foi uma manifestação do justo juízo de Deus, porque Deus é justo. Porque Deus, Ele ama, mas disciplina também. Eu corrijo a todos quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te, diz o Senhor. A consequência foi o exílio babilônico. Foi uma manifestação do justo juízo de Deus. Qual a lição que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Qual é a lição que nós aprendemos? O pecado sempre produz destruição espiritual. Só uma pessoa que conseguiu ler? O pecado, vamos falar todos juntos? Para esquentar um pouquinho que está frio. O pecado sempre produz destruição espiritual. O pecado sempre produz destruição espiritual. Então, o que nós devemos fazer diante disso? Se o pecado produz destruição espiritual, o que nós podemos fazer para não sermos destruídos espiritualmente? O que nós temos que fazer? Evitar o pecado. Fugir do pecado. Evitar o pecado. E aí vai acontecer. Esse slide aí eu já falei, acho que ficou repetido. A perda da esperança. Quando tudo parece acabar, os exilados acreditam que
Não havia mais futuro. A pior coisa, uma das piores coisas que o ser humano pode pensar é o seguinte: não tem mais futuro, acabou. Colega nosso, pastor, ministro presbiteriano, um dos mais eminentes pastores presbiterianos que já viveu, que eu já conheci, e olha, eu estou há 55 anos nessa vida, tá? Colega nosso, pastor da primeira igreja presbiteriana de Valadares, e eu, pastor da primeira presbiteriana memorial de Valadares também, que era a terceira igreja pela ordem hierárquica de fundação. Conseguiu ter um câncer na próstata. E uma ex-ovelha sua vai ligar de Belo Horizonte e pedir para ele: pastor, ore por mim porque eu estou com câncer. E ele respondeu: sim, minha irmã, eu vou orar por você. Mas eu também estou preparando as malas. Eu fico todo arrepiado quando lembro do pastor. Vou dizer o seu nome, talvez alguém conheça. Reverendo Volmer, Portugal. Nós fazíamos uma dobradinha muito interessante. Naquela época eu achava que tocava violão e guitarra, e ele tocava violino assim, deslumbrantemente. O prelúdio da igreja era aquele violino, tá? O meu violão não acompanhando, mas perseguindo na guitarra. Eu não acompanhava, eu pensei que era uma das coisas muito lindas que acontecia na igreja. Mas ele disse: eu vou orar por você, mas também estou preparando as malas, onde eu vou para um lugar muito melhor, como diz o apóstolo Paulo. Infeliz daquele que acha que acabou-se, que não há mais futuro, que as promessas de Deus falharam, que a restauração é impossível. Os ossos secos representavam a morte antiga e aparentemente irreversível. Pereceu a nossa esperança, diz o texto. Imagina um vale de ossos secos, o que tem ali? Não tem mais esperança. É um vale de ossos e ainda secos. E muitos só fazem contra o cemitério. Eles enterram a pessoa lá. Vamos embora, daí por tempo, eles já estão só os ossos, a gente tira os ossos, coloca numa caixa e guarda lá no cemitério. Não sei se os irmãos sabiam disso. Para enterrar outra pessoa na mesma sepultura. Porque pereceu a nossa esperança, os ossos eram secos, representavam uma morte antiga e aparentemente irreversível. Mas Deus vem e muda tudo. Afastamento da presença de Deus. Qual é a fonte da verdadeira vida, meus irmãos? Onde nós encontramos a fonte da verdadeira vida? Só na Bíblia, só na palavra de Deus. Fonte inesgotável de vida para nós. Deus é a fonte da nossa vida. A Bíblia nos aponta isso. Seu Espírito comunica vida. A presença de Deus produz restauração. E quando o povo se afasta de Deus, surge o que nós colocamos ali: esterilidade espiritual. Afasta de Deus, esterilidade espiritual. A fé enfraquece e o que mais? A comunhão desaparece. É por isso que nós temos que estar na igreja. A comunhão está em comunhão. Hoje tem Santa Ceia, tem comunhão aqui na igreja. A comunhão faz com que nos mantenhamos juntos. Cristo está espiritualmente nos elementos da ceia. Mas a comunhão com os irmãos é mais gostosa ainda. Lembra da idade de Atos dos apóstolos da fundação da igreja? Tinham tudo em comum. Nada tinha alguém que fosse exclusivamente seu. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com quem tinha. Havia comunhão e temor entre todas as pessoas, e todos os crentes da igreja primitiva. Vamos ver agora, meus irmãos, a aplicação espiritual. Os ossos não secaram
de uma noite para outra. Eu lembro que nós estamos falando de Israel representando também a vida, nossa vida. Representando a nossa vida, a começar por mim. A nossa vida em Cristo. Os ossos não secaram de uma noite para outra. Também a nossa vida espiritual. A minha vida espiritual. A vida espiritual de cada um irmão aqui presente. Não seca de uma noite para outra. O processo é o quê? Gradual, é paulatino. Da mesma forma ocorre quando há negligência da oração. Meus irmãos, vamos parar um pouquinho aqui e pensar. Quando há negligência à oração, quando paramos de orar, não podemos parar de orar. Os ossos podem começar a secar, e é gradual. Começa aqui, olha, negligência à oração. Qual é o outro item? Abandono. Quando não temos mais tempo para dedicar à leitura da Bíblia, da palavra de Deus, começa a haver os problemas. Desobediência, o que mais? Constante. Desobediência constante. Começamos a desobedecer a Deus nas mínimas coisas, na entrega de nossos dízimos, na frequência aos trabalhos da igreja. Nós estamos presentes realmente na igreja do Senhor Jesus Cristo, trabalhando, pregando o Evangelho. Ele mesmo, Jesus mandou, olha, vão por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Temos feito isso. Desobediência constante, distanciamento da comunhão com Deus. A morte espiritual normalmente começa aos poucos e aos poucos vai se desenvolvendo. Alguém quer falar alguma coisa? Estamos caminhando já para o fim. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vocês estão muito calados hoje. Será o quê? Porque o pastor Nilson viajou? Será? Não, é frio. Mas fala um pouquinho para esquentar. Fala e faz o gesto para esquentar. Tá? O que os ossos secos representam hoje? Fala. Aí quando eu dava aula, eu estava lá na universidade, eu falava, você não sabe ler não? Eu não vou falar isso aqui na igreja porque ainda é deselegante, né? Mas lá, quando eu dava aula lá na faculdade, eu falava, eu fazia esse momento, eu falava, você não sabe ler não? Eu só ler para lá no quadro, falava para o aluno, só ler. O que os ossos secos representam hoje, meus irmãos? Separação de Deus. Sem Deus. A separação do homem de Deus. A morte espiritual, a escravidão do pecado. Então, pessoas que estão escravas do pecado, assim como o povo de Israel estava escravo lá na Babilônia. Tem pessoa que é escrava do pecado, e o pior que ele acostuma a pecar, e acha que aquilo é uma coisa à toa, que não tem problema nenhum, que aquilo é uma coisa passageira, que é uma coisa que não tem. Ele acostuma a praticar o pecado. A ausência de esperança, condenação eterna. O homem sem Deus, quem ele está? Qual a situação dele? Está morto espiritualmente. Está morto espiritualmente. Efésios 2:1. Vamos ler todo, que eu só botei um pedaço aí do versículo. Eu acho que eu botei o versículo do original de novo a mesma coisa. Efésios 2:1. O homem sem Deus está morto espiritualmente. Não, acho que é só isso mesmo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aí eu coloquei o versículo todo, tem que tirar alguma coisa. O homem sem Deus está morto espiritualmente. Ele vive fisicamente, ele trabalha, tem suas atividades cotidianas normais. Ele estuda, faz projetos, planeja para realizações, tem objetivos na vida,
mas está separado da fonte da vida espiritual. O homem sem Deus também, ele está perdido. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem, Lucas 19:10. Veio para buscar e salvar a perdida. Essa é a finalidade. Essa semana eu conversava com uma pessoa, disse que Jesus veio ao mundo, ele fez muitos milagres e continua fazendo. Só que o objetivo principal de Jesus ao mundo não foi fazer milagres. Vocês concordam comigo? Ou concordam com a Bíblia? A missão principal de Jesus ao mundo não foi fazer milagre, não. Qual foi o objetivo final de Jesus vir ao mundo? Pode falar, irmão, então. Buscar o povo. Buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio salvar, mas realizou muitos milagres. Também continua fazendo milagres até hoje. O homem veio buscar, Jesus veio buscar e salvar o perdido. Sem Cristo, falta direção, falta propósito, falta o que mais? Reconciliação. Reconciliação com Deus. O homem sem Deus está perdido. O homem sem Deus também, quem souber de cor pode falar esse versículo aí. O homem também sem Deus, ele está, sem Deus ele vive sob Romanos 3:23, o que diz? Todos pecados. e destituídos. Todos pecaram aqui, não salva ninguém. Se não fosse Jesus morrer na cruz do Calvário, Jesus, quando morre no Calvário, ele morre por aqueles que viveram antes dele, por aqueles que viveram na época dele, e para aqueles que estão vivendo agora, que é o nosso caso. Jesus, porque todos pecaram. Romanos é muito enfático. Todos pecaram e carecem, e precisam, e necessitam da glória de Deus, do perdão de Deus. O pecado afeta pensamento, emoções, escolhas, relacionamento. O homem não consegue libertar-se sozinho. Tem muitas religiões aí prometendo que o homem pode ser bonzinho, ele pode fazer boas obras, que ele pode ser bonzinho se ele for altruísta, que ele pode ser bonzinho se ele for uma pessoa que faz caridade. Aqui vai levar a salvação não é pelas obras, meus irmãos, a salvação é pela fé, pela graça em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A salvação não é por aquilo que o homem pode fazer, porque se a salvação fosse através daquilo que o homem pode realizar, nenhum deles seria salvo, nenhum de nós seria salvo. Nós somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus em nossa vida. Amém. Glória a Deus. O homem não consegue libertar sozinho, mas o homem sem Deus também, ele está sem esperança. Efésios 2:12. Não tendo esperança e sem Deus no mundo está o homem. As esperanças humanas, as expectativas humanas são limitadas, mas somente Cristo, somente a sombra da cruz, encontramos esperança verdadeira, encontramos vida eterna e reconciliação com Deus. O homem sem Deus também ele caminha para a condenação. João 3,18. Vamos ler todos juntos aqui no slide? Vamos ler todos juntos? Quem não crê já está condenado. Não será condenado, já está. Quem não crê não vai ser condenado, não. Já está condenado. Logicamente entendemos que aquele que crê já está salvo pela graça do Senhor. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e ninguém
as arrebatará ou tomará da minha mão. Jesus disse: ninguém, salvo uma vez, salvo para sempre. A separação de Deus possui consequências presentes e também consequências eternas. Quando eu era menino na escola dominical, lá no interior de Minas, eu falava assim, naquela época passava muito filme lá, aqueles faroeste, Bang Bang, que alguns aqui da minha idade se lembram. Agora não passa mais esse tipo de filme, é difícil. O pecador sem Deus é igual o bandido do filme, apanha e no final ainda morre. Assim também o homem sem Deus, ele sofre nesse mundo, sofre bastante, passa por dificuldades várias, é torturado por pensamentos, é torturado na vida social, na vida em família. Ele está sem Deus. Quando ele morre, ele também perde a salvação. E a consequência dela, somente quem pode salvar? Somente quem salva? Só Jesus é o nosso Salvador. Estamos caminhando para o final. O que aprendemos sobre a condição humana? Que o homem sozinho é incapaz de se salvar. Procurar ser bonzinho, procurar ser legal com todo mundo não garante a salvação. Ele é incapaz de regenerar-se. O que é a pessoa regenerar-se? O que é a pessoa... O que é regeneração na vida de uma pessoa? Transformar, ser mudado pelo Espírito. Incapaz de produzir vida espiritual, Efésios 2, de 1 a 5. Pode ler, por favor, alguém? Efésios 2, de 1 a 5, estamos terminando. Eu lembro no sinal para cá aqui. Estamos terminando. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos vós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por naturezas, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém, glória a Deus. Então, meus irmãos, a salvação, obra da graça soberana de Deus. Não fosse Deus, nenhum de nós estaríamos aqui agora. É Deus que nos chama, que nos convida, que nos tira lá no charque, mundo do pecado, para a sua maravilhosa luz. E Ele que nos tira da escravidão e das consequências do pecado, e nos traz de volta para a maravilhosa luz. Mas, porque os ossos se secaram? 37:7. O ruído, o reboliço, os ossos responderam. Não, os ossos não responderam ao profeta. Os ossos não responderam a si mesmos. Os ossos responderam a quem? A palavra de Deus. Então, quando Jesus fala que ninguém nos arrebatará da mão dele, nós acreditamos que é a palavra de Deus que nos garante realmente a salvação. O avivamento começa quando Deus fala. O poder da palavra de Deus criou o universo, convence o homem do pecado, produz arrependimento, restaura a vida, desperta os mortos espirituais. O poder está na palavra do Senhor. Porque ainda faltava algo lá nos ossos. Estavam mortos. Ossos, teve tendões, carne, pele, mas ainda faltava vida e fôlego. Sem forma de vida.
Os corpos estavam completamente, não eram corpos, eram caveiras, né? Nem caveiras, eram ossos espalhados. Uma forma sem vida. Aí tem uma advertência espiritual. Estrutura sem vida, religião sem conversão. É possível a pessoa ter religião sem conversão? O que vocês acham? Sim. Sim. Aliás, o que não falta no mundo é religião. Quando eu estudava ainda, no final da década de 60, 69, até 74, quando eu terminei meu curso de teologia no seminário, alguns aqui nem eram nascidos ainda, estavam no seminário, né? Havia no mundo mais de 5 mil religiões. Eu não sei quanto tem agora. Só fazer uma pesquisa IBGE, sabe dizer, só no Brasil quantas religiões existem. Mas no mundo inteiro havia mais de 5 mil religiões. Uma advertência espiritual. Pode haver estrutura sem vida, religião sem conversão. Então a gente fala que é religioso. O IBGE faz aí, periodicamente, não sei qual o período entre um censo e outro, que pergunta a religião, o povo tem religião, mas a minha religião é tal, a minha é tal. Aparência sem regeneração. É pessoas que mostram um rosto de piedade, mas por dentro é um vulcão a entrar em erupção a qualquer hora. Jesus chamou as pessoas de sepulcro caiado. Por que sepulcro caiado? Por que será, meus irmãos, Jesus falou que pessoas são sepulcro caiado? Por quê? Pode falar. Aparência externa é diferente da interna. Você vai nos túmulos aí, até hoje mesmo, nesses cemitérios antigos, tem cada túmulo bonito lá. Um granito bonito, feitando lá o túmulo. Só tem lá um osso seco. Tem aquele túmulo, né? Mausoléu lá. Bonito. Você sabia que tem a arte necrológica, meus irmãos? Você sabia que tem arte necrológica? O que é isso? Arte necrológica. Lembrei disso aqui agora, que eu já teria colocado aqui. Arte necrológica. Tem pessoas os artistas, que fazem pintura, que fazem desenhos, que fazem escultura. Eles vão em cemitérios famosos lá do Rio, como o cemitério do Caju, né? Você deve conhecer, ou pelo menos passar na Vida Brasil, né, Sérgio? E outros cemitérios lá no São Paulo, que a pessoa vai para ver arte no cemitério. Isso é um turismo necrológico. Eles vão para visitar os túmulos tão belos que tem. Aliás, uma das 7 maravilhas do mundo antigo é o túmulo do rei Mausouro. É o túmulo de um rei e tão belo que se transformou numa 7 obras de arte do mundo antigo, junto com as pirâmides do Egito, com Faraó de Alexandria, Colosso de Rhodes. Então, até o túmulo do rei Mausouro, daí é o nome Mausoléu. Tem pessoas que vão lá procurar realmente a arte do cemitério, tanta obra que tem. Aparência e regeneração. A religião reforma hábitos, o espírito. A religião forma hábitos, o espírito transforma os corações. O espírito produz vida. Falamos sobre isso. O sopro hoje representa, desculpa aí, mas eu coloquei isso aí, esse lado já falei sobre isso. Já falamos já. O Espírito produz vida. O Espírito Santo regenera o pecador, produz fé, concede vida espiritual, santifica o crente. O Espírito promove o verdadeiro avivamento. Também estou repetindo aí, desculpa, irmãos. Vamos ver aqui agora, para terminar. Aplicações práticas. Vamos na hora certa. Aplicações práticas. Primeiro, reconhecer sua situação de pecador diante de Deus. Reconhecer que é pecador.
2 homens subiram no templo para orar. O fariseu achava que era muito bom, que era maravilhoso. O fariseu já achava que ele tinha toda a essência espiritual, enquanto o publicano sentou-se lá atrás, não de voltar, e nem ousava olhar para o altar. E quando ele falava, eu não sou como os demais homens, eu acho que até apontava, eu não sou como esses pecadores que estão aí atrás, aí, ó, apontando. Essa é para minha conta, tá? O fariseu apontava para o pecador, para o publicano, e falava, não sou como esses homens pecadores. Para ele era a essência da religião. O publicano só batia no peito e dizia o quê? Olá, pode falar. Senhor, você é propício a mim, pecador. Reconheço que sou pecador. Reconhecer a sua condição diante de Deus. Outro tópico interessante aqui é valorizar a palavra de Deus, dar crédito à palavra de Deus. Meus irmãos, nós não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. A Bíblia nos ensina isso. Uma das coisas mais lindas que eu já comentei, que eu vejo aqui na igreja, são essas criancinhas que vêm aqui trazer o dízimo, que sabem uma moeda. Essas crianças, elas jamais vão esquecer. A palavra de Deus nos diz isso, ensina a criança do caminho que deve andar. E quando ele for grande, ele não vai se desviar. É ensinar. Eu vi as crianças virem cá, eu vou colocar uma moeda. Eu lembro da minha saudosa mãe, que pegava a nota mais nova que tinha e me dava de oferta. Ela para a igreja, a oferta, a nota mais nova que tinha. Meu pai trabalhava na companhia agora do Rio Doce, você vê aquelas notas instalando, novinhas. Aquelas notas normalmente separadas de oferta. O meu valor tem uma nota velha, tem uma nota nova. O valor é o mesmo. Mas minha mãe falou, dê essa nota nova para a igreja. Se tivesse uma roupa nova, comprava uma roupa nova, o primeiro lugar que a gente ia com aquela roupa devia onde era? Na igreja. Depois você podia ir em qualquer lugar. Não, primeiro você vai para a igreja com essa roupa. Fomos criados assim. E muitos aqui passaram por isso também. A roupa nova primeiro era para Deus. Então valorize a palavra de Deus, dependa da ação do Espírito Santo. Se coloque em dependência do Espírito Santo. E para finalizar, nunca considere alguém impossível para Deus. E aqui fecha. Você tem na sua casa alguém que não é crente. E está orando fervorosamente para Deus mudar. Está buscando a Deus em espírito e em verdade para mudar. Nunca considere isso impossível para Deus. Porque aquele vale de ossos secos não foi só um morto ressuscitar como Jesus ressuscitou Lázaro. E outros milagres, outros mortos que Jesus ressuscitou. Mas era um vale, havia milhares, havia um exército de pessoas. Só havia ali, nem era um cadáver, eram ossos, até nem esqueletos eram apenas ossos espalhados, se transformaram em vida. Nunca desconsidere alguém impossível para Deus. Irmã, vamos passar aquele videozinho agora. Saiu o pendrive? Não, está salvo aqui, eu acho. O pendrive não está, não. Quem salvou? Quem salvou foi o Micael. Micael que me ligou dizendo que tinha salvo já Qual é o nome? uma historinha lá, não sei, não lembro mais. Sobre os olhos dos ossos secos. O Zé Micael, tá? Com as crianças aqui. Então vamos continuar conversando para o Micael chegar para achar onde é que ele falou comigo que estava salvo já. Ele me ligou dizendo, é um filmezinho de 1 minuto e pouco, né? Aí, está sem som.
É esse? Não, não é não. Isso aí é o vídeo com fogo. Aqui não tá não. Isso aí não? Depois eu ponho no grupo, pastor. Eu passo a noite. Achou não? Então tá bom, beleza. Meus irmãos, que Deus nos abençoe então, nos guarde e que Deus complete no coração de cada um, complete no coração da igreja, aquilo que o professor da escola dominical de hoje não pôde falar melhor. O Espírito Santo é vivo, a palavra de Deus é viva e eficaz, e o Espírito Santo está realmente agindo nos corações para completar tudo aquilo que nós precisamos e nós necessitamos. Que Deus assim então nos abençoe. Eu acho que o Micael está chegando aí. As crianças vão falar. As crianças também. Talvez até terminar. Podia desligar aí, por favor.